A jornalista e escritora Miriam Leitão, cuja participação numa feira literária foi cancelada por pressão política, ganhou ontem o apoio de muita gente. Vamos lá, Vini, como contar essa história desde o início aí, né? Vamos retomar um pouquinho, né, para o público que ainda não acompanhou direito essa história que aconteceu aí com a jornalista Miriam Leitão e também com o sociólogo Sérgio Abranches, né, Edgar, que tiveram aí as suas participações canceladas na 13ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul, realizada em Santa Catarina. São 12 anos já deste evento e, segundo o organizador, é a primeira vez que ele tem que tomar uma atitude como essa, porque ele recebeu em suas mãos, um dia já após o anúncio, né, de que a Miriam participaria da feira, e também o Sérgio Abranches, recebeu uma petição com 3.000 assinaturas pedindo o cancelamento da sua participação por viés ideológico e também posicionamento. Então vem meio naquela história que você estava falando no bloco anterior, da polarização que nós estamos enfrentando no país. Essa cidade, Jaraguá, teve 83% dos votos na última eleição no presidente Jair Bolsonaro, então eles consideram aí a Miriam Leitão e também o Sérgio Abranches como opositores, a tal ponto de não quererem que eles façam uma palestra numa feira literária. Vou além, Vini, opositor é brando, inimigo mesmo. Inimigos, exatamente. E aí o organizador até falou, né, que comunicou isso com uma profunda tristeza, tomou essa decisão com profunda tristeza, mas devido à segurança dos próprios convidados, porque ele também recebeu algumas mensagens, algumas ligações, dizendo que os dois seriam recebidos com ovadas, né? E ele até fez uma associação também com o que aconteceu na palestra do Glenn Greenwald na Flip, onde também ocorreram ali alguns protestos, né? Então por tudo isso ele decidiu cancelar a participação da Miriam Leitão, que afirmou o seguinte: a intolerância foi mais forte, mas o livro sempre vencerá. O Sérgio Abranches também publicou um poema no Twitter dele, a gente pode exibir agora aqui para quem nos acompanha por imagens, dizendo o seguinte: aos que virão depois de nós, Brecht. Realmente, vivemos tempos muito sombrios. Aquele que ri ainda não recebeu a terrível notícia que está para chegar. Que tempos são estes em que é quase um delito falar de coisas inocentes, pois implica silenciar tantos horrores. Porque a gente deve lembrar, né, Edgar, que tanto o Sérgio como a Miriam iriam lá falar da sua formação como escritores, falar dos seus livros, falar dos livros que gostam também, né? Não iriam ali fazer nenhum comício, nenhum posicionamento político, partidário, e mesmo que fizessem também, né? Acho que a gente ainda vive também numa democracia, mas enfim, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Quem saiu em defesa também dos dois foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, também pelo Twitter, dizendo o seguinte: a intolerância é inaceitável. As ameaças a Miriam Leitão e Sérgio Abranches em uma festa literária mais que entristecem. São inaceitáveis e envergonham os que acreditamos na liberdade como base da convivência. Discórdia faz parte do jogo democrático, impedir a voz não. O jornalista Chico Pinheiro, da Rede Globo, também saiu em defesa aí da colega de trabalho, dizendo o seguinte: eu dizia que estávamos entrando na Idade Média, quando 7% dos brasileiros, quase 15 milhões, acreditam que a Terra é plana, segundo o Datafolha, não se pode esperar que o exercício intelectual seja tolerado. O livro é a arma perigosa, e aí marcou ali a Miriam. E também o escritor Sérgio Rodrigues, que já participou desta feira lá em Jaraguá do Sul, disse o seguinte: grotesco, tenho vergonha de ter um dia participado da Semana do Livro de Jaraguá do Sul em 2011. Minha solidariedade a Miriam Leitão e Abranches, embora eles não percam nada. Quem perde é o público sensato e civilizado da cidade. E a Associação Brasileira de Imprensa também publicou uma nota dizendo que a radicalização de grupos político-ideológicos que se caracterizam basicamente pelo desprezo ao conhecimento e pela rejeição à diversidade representa um retrocesso civilizatório inaceitável para a democracia brasileira. Edgar. Vamos lá, e aí? Vocês querem comentar? Eu acho muito triste. Desculpa, Caio. Não, imagina, pode ir. Eu acho muito triste. Eu fico pensando na trajetória da Miriam Leitão, na verdade, que é alguém que nos anos 70 e nos anos 60 foi torturada com requinte de crueldades, porque a gente sabe que a tortura no Brasil não tinha nada de branda.
colocada em pianola, torturada psicologicamente, fisicamente. E aí ela vê o país mudar e ela vê a oportunidade de poder falar livremente. Até que, 50 anos depois, ela não pode mais falar livremente de novo. Ela volta a ser perseguida e faltam só colocar ela de novo numa salinha do DOPS. Eu acho absolutamente lamentável e eu acho que o brasileiro fala tanto de autoritarismo, mas como vendo algo de longe e não consegue perceber o próprio. A Miriam Leitão é mais uma vítima do autoritarismo e de um autoritarismo disfarçado de democracia. Não é democracia silenciar uma voz, não é democracia ameaçar jogar ovo, não é democracia ameaçar a vida de alguém. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Eu sinto muito, Miriam Leitão, por isso tudo. Tá aqui minha solidariedade. A gente sempre frisa, né, que o conservadorismo ele pretende preservar as conquistas da humanidade, e entre elas os direitos e garantias fundamentais, como a liberdade de expressão, como bem trouxe aqui o Fefito. No plano das ideias, né, no ambiente democrático, você não cala o seu adversário, você não silencia ele. Você debate e vence ele com a força dos seus argumentos. Fora isso, o mercado, ele já oferece alternativas para que as pessoas manifestem o seu descontentamento e produzam um efeito prático, se esse for o desejo delas. Então, elas podem boicotar os livros e as palestras da Miriam Leitão, elas podem deixar de assistir, de assinar a Globo News, elas podem, inclusive, criticar o trabalho dela e as suas posições políticas nas redes sociais. Agora, cruzar essa linha, ultrapassar essa fronteira, né, de ameaça física e intimidação, isso tem que ser reprovado, e por isso a nossa solidariedade aí a Miriam. Uma palestra gratuita, né, Edgar? Quer dizer, vai lá quem quer ouvir a Miriam, ouvir o Sérgio Abranches, ouvir o que eles têm a dizer sobre os livros. Então é um ato de ignorância, não só contra os dois, mas contra a arte, contra a educação. De desconhecimento da literatura, né? Que é um espaço aberto para o livre debate. É muito triste a gente ter que falar sobre isso mesmo. Sim, Assim. eu sinto que a gente está concordando aí com a ideia dessa atrocidade. E vi manifestações, Edgar, nas redes sociais também, de pessoas da esquerda, dizendo assim, olha aí a Miriam, que tanto criticou a ex-presidente Dilma, criticou a esquerda, agora sendo vítima do outro lado. Exato. Quer dizer, culpando a vítima, Exato, né, por um ato como esse. Quer dizer, a Miriam não tem que criticar ou elogiar tal grupo ou tal pessoa porque ela pensa de uma determinada forma. São as convicções dela. Mas isso a gente sente na pele, hein, Vini? Todo dia aqui, hein? Falando. Quem me dera, né? Ter o brilho e o talento e a história e trajetória da própria Miriam Leitão. Mas a gente é xingado aqui de tudo quanto é lado. Onde a razão fica esquecida, a ignorância prospera. Eu penso o seguinte... Isso é emblemático o que acontece, né? O que aconteceu com a Miriam Leitão e com o Sérgio Abranches, o sociólogo, que também teve sua participação preterida ali por uma manifestação truculenta. Eu acho que tudo vem de inspiração e vem de incentivo, né? Quando você tem uma questão velada revestida de um ar democrático, mas que no fundo guarda uma autoridade, um extremismo, você está aí vivendo momentos em que devemos ter cuidado com as coisas e devemos lutar até a última possibilidade para que essa democracia seja preservada, ou pelo menos o que resta dela para a gente aqui. E o Vini, Edgar, ele falou de setores mais radicalizados da esquerda, mas também é lamentável ver setores da direita de alguma forma repercutindo isso em celebração, até porque os dois principais ícones da direita internacional, que seria o canadense Jordan Peterson, psicólogo clínico, e o Ben Shapiro, eles sofrem desse mesmo mal, de não poder discursar em universidade, de ser perseguidos aí pela militância progressista, onde eles tentam falar, eles são calados muitas vezes. A gente teve aquele episódio do Brasil Paralelo. Imagina, né? Isso no Canadá, né? Imagina que a gente está caminhando no nosso processo em universidades, juvenil, né? Democrático, ainda em universidades, âmbitos... E o exemplo do Brasil Paralelo, que eu lembrei agora também, né? Teve o seu filme censurado
externado em sala de exibição, em cinema, isso daí é retroceder muito, né, no ambiente democrático. E outra, o mais lamentável é que você vê esse extremismo muitas vezes ser externado por autoridades, né, por quem detém o poder e quem é o governo de turno, que muitas vezes expressa posições controversas, radicais e que inspira esses seguidores extremistas e radicais a partirem para ações truculentas, antidemocráticas, como essa que a gente está vendo. É lamentável o que a gente vê acontecer nesse episódio, não só de Jaraguá do Sul, nessa 13ª feira que o Vini trouxe pra gente, mas também ali manifestações truculentas na Flip, que já foram faladas aqui, né, a questão, até ir no... Gozado, né? Os conservadores, né, que se utilizam do hino como esse emblema que deveria ser de todos, né? Fizeram um remix com o hino. Não sei se vocês ouviram um remix do hino, eu não tinha escutado. Tamanha criatividade dessa galera em remixar o hino nacional. É lamentável. Vamos que vamos.